Pessoal, no vídeo passado eu gravei falando do porquê eu investia em ações e eu acabei falando alguns termos técnicos que a maioria de vocês ainda não conhece. E hoje eu reservei esse vídeo para a gente falar sobre um desses termos, que é a Selic, um termo muito importante para que vocês possam entender antes da gente dar continuidade para os próximos assuntos. Então vamos para o tema. A taxa Selic ela está muito relacionada com os nossos investimentos de renda fixa. E quando eu falo em investimento de renda fixa, eu estou falando de Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, entre outros. A taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil e ela é regulada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. O Copom ele se reúne a cada 45 dias para decidir se a taxa Selic vai aumentar, diminuir ou se eles vão manter. E aí é importante a gente saber o que tem a ver a taxa Selic com os nossos investimentos, tanto de renda fixa quanto com os de renda variável. Então toda vez que a gente faz algum investimento de renda fixa, a rentabilidade desse investimento ele está totalmente atrelado à taxa Selic. Existem investimentos de renda fixa pós-fixados e pré-fixados. Os pós-fixados eles vão variar de acordo com a Selic, se ela vai aumentar ou diminuir, a sua rentabilidade aumenta ou diminui. E os pré-fixados, você sabe exatamente quanto você vai ganhar no final do vencimento daquela aplicação. Então vamos exemplificar. Dê uma olhada no gráfico aí. Hoje, a taxa Selic está pagando um juros anual de 6,5% ao ano. Mas você pode ver no gráfico que nos anos anteriores ela havia pagado valores bem mais altos, né? O que estão relacionados totalmente com a tua rentabilidade da renda fixa. Ou seja, se você investir 10 mil reais numa aplicação que te pague 100% da taxa Selic, ao final de um ano você vai ter 10.650 reais na sua conta. Existem outros investimentos também, como um CDB, que é um certificado de depósito bancário, que basicamente você empresta dinheiro para o banco e o banco ele vai te remunerar com juros em cima daquele capital que você emprestou para ele. E nessa modalidade da renda fixa, quando você deixa o seu dinheiro aplicado por um período longo de tempo, 4, 5 anos, normalmente o banco vai te pagar uma taxa maior do que a Selic. Ele vai te pagar 110, 120%, dependendo do período de tempo que você deixar o seu capital investido ali. E quando a gente fala de porcentagem, a gente chama de CDI. O CDI ele é uma taxa que os bancos criaram para emprestar dinheiro. Então veja, no exemplo que eu dei ainda agora, se você recebeu 100% da taxa Selic, significa que você recebeu 100% do CDI. Uma coisa que muita gente não sabe é que quando a taxa Selic ela está abaixo de 8,5% ao ano, que é o que a gente está agora, que a gente está 6,5%, a poupança ela só te paga 70% dessa taxa. Se você investir o seu dinheiro em uma aplicação como o Tesouro Selic, que te paga 100% da taxa do CDI, significa que você vai estar ganhando 30% a mais do que a poupança. E muita gente se pergunta se investimentos no Tesouro Direto são investimentos seguros, conservadores. E sim, são bastante conservadores, porque você está emprestando dinheiro para o governo. E o governo, por mais incrível que pareça, ainda é o melhor pagador, porque ele pode mexer em qualquer taxa, ele pode mexer em imposto para conseguir honrar as dívidas dele. Agora que vocês já entenderam o que a Selic está relacionada com os investimentos de renda fixa, agora vamos puxar um pouquinho para a renda variável. Quando a gente fala sobre renda variável e taxa Selic, a gente quer que a taxa Selic ela diminua. Por quê? Normalmente, quando a taxa de juros do Brasil está alta, as pessoas elas não têm dinheiro para comprar produtos. Então, a demanda das empresas do Brasil elas diminuem, então elas começam a precisar de menos funcionários. Agora, quando a taxa Selic está baixa, as pessoas normalmente têm mais crédito, passam a comprar mais, as empresas têm uma demanda maior pelos seus produtos, contratam mais funcionários, esses funcionários vão começar a ter um salário e vai começar a reaquecer a economia. Então, para quem investe em ações, é muito bom que a economia esteja girando e que a Selic esteja baixa. Espero que vocês tenham entendido a importância da taxa Selic, o que ela significa, o que é um CDI. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, de se inscrever no canal. Se tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo que eu te respondo assim que eu puder. Espero você no próximo vídeo. Falou!